Oi, gente, meu nome é Caio e esse é meu podcast. Nesse episódio vamos falar da semana 15 da NFL. Recomendo que, se tiver algumas palavras que você não entenda, tente acompanhar com uma guia do navegador aberta para pesquisar. Foi uma boa dica que me deram quando comecei a acompanhar esportes americanos e também pode te ajudar. Se não puder fazer isso, não tem problema. Guarde a palavra e pesquise depois. É bem provável que vai ouvi-la mais vezes, seja em uma partida, programa ou podcast. Agora vamos aos jogos. Bills e Broncos, 48-19 para os Bills. Buffalo não tomou conhecimento de Denver, quase 50 pontos no placar e bela atuação do que é um dos favoritos na pós-temporada. Foi uma partida péssima para os Broncos, que têm grande defesa e enfrentaram um ataque muito encaixado. Ponto positivo para o Josh Allen e sua linha ofensiva. Primeiro, que temporada ele vai fazendo? Pode parecer cedo para isso, mas é bem provável que demore um bom tempo até o próximo quarterback entrar nessa equipe de Buffalo. E sobre a linha ofensiva, que trabalho simplesmente excepcional, bloqueando, boa defesa de Denver, mas deixando o quarterback tranquilo com o tempo no pocket. Se de um lado eu falei que os Broncos têm uma boa defesa, devo dizer que os Bills têm também, e se não melhor até, ainda mais nessa temporada. O ataque de Denver produziu bem pouco e isso fez com que a defesa fizesse hora extra em campo, saindo extremamente cansada do jogo. Do lado de Buffalo, o próprio placar explica qualquer coisa que eu fale em seguida. Jogo terrestre sólido com trabalho para pontuar dos running backs e do quarterback, jogo aéreo muito forte com os recebedores com mais de 100 jardas e por fim uma defesa que freou tranquilamente o ataque sem muita força dos Broncos. Packers e Panthers, 24-16 para os Packers. O placar demonstra um jogo até competitivo, mas a verdade é que ele foi resolvido nos dois primeiros períodos e nos dois últimos o Green Bay deu aquela cozinhada. Cedeu uma jarda ou outra e deu a oportunidade dos Panthers fazerem alguns pontinhos. A intenção não é levantar discussão nem nada, mas por esses e alguns outros casos que eu fico um pouco decepcionado com aquela famosa discussão de running backs de custo-benefício. Semana passada eu coloquei no podcast a consideração que eu tenho por essa posição. E de verdade, desses times que estão se encaminhando para a pós-temporada, um ou dois conseguiriam sair de um jogo complicado com uma vitória sem jogo terrestre. Esses caras merecem ser bem pagos. Eu reconheço que negócios são negócios, mas vendo jogadores como Aaron Jones jogar, que você percebe que uma boa comissão técnica para chamar jogadas é bom, mas nada substitui a qualidade na hora de sair de uma situação de tackle e executar uma finta. É muita força e velocidade e entramos novamente na terra dos monstros geneticamente falando, onde os reis são Derrick Henry e DK Metcalf. Depois dessa viagem toda, vamos voltar ao jogo. Tirando o running back, não foi um jogo tão grandioso do ataque de Green Bay. Uma ou outra jogada dá para perceber que eles estão se preservando e tirando o pé para os playoffs. Teve uma com um campo limpo e o Aaron Rodgers não correu. Sabe quem sou eu para falar que ele tomou uma decisão errada? Mas era bem provável que depois de conseguir o first down, ele levaria uma boa porrada e mesmo jogando em altíssimo nível, ele já não é mais tão novo para se arriscar. Na defesa, eu vou ser bem direto, jogaram bem até a página 2 e ela se inicia no segundo tempo. Tradução: primeiro tempo quase que impecável e segundo tempo bem abaixo, mas devemos levar em conta a provável estratégia de não se exporem fisicamente. Do lado dos Panthers, não dá para negar que fizeram a parte deles. Frearam o ataque de Green Bay para menos de 30 pontos, que se fosse uma partida de meio ou início de temporada, com os dois times iguais, seria 40-20. No ataque, aproveitaram as deixas da defesa e com mais alguns minutos no relógio poderiam sim ter punido o Green Bay, que já tem vaga garantida para os playoffs. Colts e Texas, 27-20 para os Colts. Philip Rivers e bom na mesma frase é no mínimo suspeito. Mas sim, gente, bom jogo dele que na parte ofensiva fez sua função e anotou pontos para a equipe de Indianápolis. O jogo corrido foi bem, entretanto o destaque vai para o wide receiver Zach Pascal, com 2 touchdowns, mas que também fez outras recepções importantes. A defesa foi bem, mas teve muitas faltas indecidas que não deveriam ter sido avançadas pelo time de Houston. Entre todos os pontos, a pressão no quarterback foi boa, mas a linha dos Texans tem muitos jogos que é igual uma mãe, e o filho hoje foi o DeForest Buckner com 3 sacks. Quem já viu um jogo de Houston, e nem precisa ser tão recente, vê que tem talentos nessa equipe, mas não tem um dia que todos fazem boas atuações juntos. Se um dia é do J.J. Watt, a secundária some. Se o outro era do Hopkins, o Fuller sumia. E para piorar, esse ano a comissão fez toda a loucura possível.
É óbvio que é brincadeira, mas já estão loucos mesmo e deixaram um dos melhores wide receivers da atualidade sair barato dessa forma. Vamos fechar deixando o Watson por Carson Wentz. Os dois ganham uma nota e o Wentz já tá querendo trocar de equipe mesmo. Bears e Vikings, 33-27 para os Bears. É bem verdade que no final os Bears flertaram com um overtime, mas conseguiram uma vitória de levantar os mortos. Com ela obviamente não conseguem mais ser campeões da divisão, já que os Packers já garantiram isso semana passada, mas ainda estão vivos nas disputas de wild card, que nessa temporada tem tudo para ser excelente. Sempre começo falando dos ataques, mas com esse flerte de Chicago eu vou começar falando da defesa. É bem visível que a linha dos Bears é uma das melhores da liga, mas não é a primeira vez que vejo a secundária sendo punida com tão pouca munição ofensiva do outro lado. E é isso que não pode acontecer. Vou falar mais pra frente sobre isso, mas foi o que fez os Eagles perderem contra a Arizona. A linha fez de tudo, mas quando o DeAndre acordava, a punição vinha com big plays excepcionais. No ataque, grande motivo de sua vitória veio por boas chamadas pela leitura em jogo corrido. O running back David Montgomery teve 2 touchdowns e mais de 100 jardas. Ele vem sendo um dos pilares que dá fé para esse ataque com altos e baixos. Como brasileiro que sou, não poderia deixar passar não só um bom jogo, e sim uma boa temporada do Cairo Santos, que ontem saiu de campo com 100% de aproveitamento. Para os Vikings, pode-se dizer que foi uma perda nos detalhes, mas como sempre na NFL, um dos esportes mais estratégicos que existem, teriam que ser nos detalhes. O ataque não foi mal, o Justin Jefferson e o Dalvin Cook fizeram ótima partida, e mesmo esse ataque podendo render mais, principalmente no jogo aéreo, essa eu vou deixar para a defesa. Os Bears fizeram somente 2 jogos para mais de 30 pontos, e Minnesota, um time que vem quase toda a temporada nivelado entre ataque e defesa, e não precisa levar isso para o lado positivo ou negativo da coisa, porque na hora do jogo, as situações que determinam a partida sempre pendem para o lado mais fraco, e nessa partida foi a defesa dos Vikings, que cederam 33 pontos para o time dos Bears. Seahawks e Washington, 20-15 para Seahawks. Jogo de oportunismo, placar curto, e posso dizer que mesmo os ataques com falhas, foi muito mais um jogo para ressaltar as defesas do que criticar os ataques. Com um clássico time do Pete Carroll baseando seu poder no fogo ofensivo nas corridas, rendeu bem. Talvez esse tenha sido o diferencial entre os ataques. Na defesa pressionaram o quarterback, o que rendeu 4 sacks, mas o que realmente quebrou o time de Washington foram as interceptações. Não foi um dia bom para o ataque, mas o que é bem mais provável de não estarem esperando foi a baixa de Washington em alguns momentos na defesa. Acho que não é certo dizer que não foram bem, já que Seattle tem peças melhores tanto no ataque quanto na defesa, e Washington faz uma campanha que o leva a parar nos playoffs. Pela boa coordenação da comissão técnica, principalmente no campo defensivo. Se recuperando de lesão na panturrilha, Alex Smith não jogou hoje e vem sendo o melhor quarterback da NFC Leste. Fez muita falta ao ataque, que pecou também pela inexperiência e inconsistência de Dwayne Haskins. Seus últimos 2 jogos são contra Carolina Panthers e Philadelphia Eagles. Não vão ser fáceis, mas pode-se considerar favoritos em ambos. Dolphins e Patriots, 22-12 para os Dolphins. Bom jogo de Miami, só não foi melhor pela quantidade de faltas feitas. Não foi um jogo primoroso do Tua, mas em uma palavra defino ele como pontual. Teve uma interceptação, mas tiveram pouquíssimos passes errados, e a coordenação focou bastante em um ataque terrestre que foi a decisão acertada. A defesa teve um grande jogo, pressionou bastante e segurou as pontas enquanto o ataque não produzia. Os 12 pontos de New England vieram de field goals, e por aí já é o suficiente para falar que os Dolphins não deram espaço para os Patriots jogarem. Do lado dos Patriots, o ataque avançou, mas faltou aquele esforço final perto da endzone. Acabaram batendo na trave todas as vezes e fazendo o kicker trabalhar mais do que era esperado, mas ele fez o seu dever de casa e acertou 4 dos 4 tentados. Na defesa foram mal. O ataque dos Dolphins não é um dos mais talentosos da liga, mas serem razoáveis junto com uma boa defesa respondeu a um 9-5 na temporada. Não foi agora que descobriram que os Patriots estavam mal. No começo da temporada já haviam indícios de que seria assim o ano. E como Miami bateu muito com o jogo corrido, ao menos já sabem o que precisa melhorar para a próxima temporada. Ravens e Jaguars, 40-14 para os Ravens. Essa foi o que podemos chamar de uma lavada bem dada. Placar longo e ótimo trabalho defensivo e ofensivo. Isso que foi trabalhar bem nos dois setores. O jogo ofensivo foi variado, não especificamente nas jogadas, e sim nos jogadores. Normalmente a gente já sabe para quem vão ser enviados a maior quantidade de passes. Isso não foi novidade, mas o interessante é que não houve aquela diferença absurda como um wide receiver recebendo 10 vezes e o outro 1 ou 2.
A defesa de Baltimore é agressiva, e antes de pensar em ter um ataque bom, nós lembramos da cultura defensiva dos Ravens, com Ray Lewis e Ed Reed, ambos já aposentados e membros do Hall of Fame, que reúne os melhores jogadores de todos os tempos. Do lado dos Jaguars, fazer um comentário sobre isso ao mesmo tempo que é simples é também bem difícil. O que aconteceu foi que pegaram um time de alto nível que não tomou conhecimento e passou por cima deles. Simplesmente o ataque de Jacksonville não foi bem por causa da defesa de Baltimore, e a defesa dos Jaguars tiveram um péssimo dia por causa do ataque dos Ravens. Buccaneers e Falcons, 31-27 para os Buccaneers. Só de pensar que o terceiro período se iniciou 17-0 para a Atlanta já dá tristeza. Nem na melhor das situações a Atlanta conseguiu vencer, mas claro, mérito também do retorno de Tampa Bay com 31 pontos anotados no segundo tempo. Foi um bom jogo do Matt Ryan, o jogo aéreo foi muito bem com Calvin Ridley com 163 jardas e um touchdown, mas o jogo terrestre não fluiu. Talvez você pense que eu estou exagerando, mas não. Todd Gurley, um dos melhores running backs da liga, está em uma temporada ruim e correu uma vez só e perdeu uma jarda. Na defesa, acho que podemos dividi-la em duas: a defesa do primeiro tempo e a defesa do segundo tempo. Uma não tomou ponto algum, então foram impecáveis. E na outra tomaram 31 pontos, considerando que isso foi sofrido em dois períodos, que são metade de um jogo somente. Como digo desde a introdução, eu me contenho a poucas estatísticas para não alongar o tempo de podcast e não ser muito metódico. Claro que tudo é pesquisado e para hoje tive que trazer essa informação para vocês. O kicker dos Falcons é uma máquina. Ele acertou 35 de 36 field goals tentados, fazendo ele ter uma média de 97,2% de aproveitamento. E ele é o melhor kicker da temporada até aqui. Eu não vou arriscar falar o nome dele porque é bem complicado, mas como informação adicional, ele iniciou nos Chargers e nasceu em Seul, na Coreia do Sul. Do lado de Tampa, bom jogo do Brady. O ataque corrido não foi bem, mas nas últimas jardas do campo fez sua parte com o Fournette com 2 touchdowns. O jogo de recebedores foi vasto, então podemos dizer que usaram tudo ou quase tudo que tinham direito, mas o destaque fica com Chris Evans e Antonio Brown. Na defesa houve pressão no quarterback exclusiva com Devin White, que fez grande partida tendo 3 sacks na noite. Cardinals e Eagles, 33-26 para os Cardinals. Como torcedor, eu poderia vir aqui e ditar regras bestas a rodo, mas o que aconteceu nesse jogo foi uma batalha de quarterbacks que venceu quem tinha o melhor esquema de jogo e apoio. E aí quero dizer no geral, tanto no ataque quanto na defesa. Nos Eagles apareceram nomes no ataque que eu pensei que ficariam no anonimato em 2020, como Zach Ertz e Alshon Jeffrey. Não foi lá um jogo grandioso deles, mas só por aparecerem razoavelmente bem já é uma surpresa. O Kyler Murray foi sim o quarterback vencedor dessa disputa e foi um dos melhores jogos de sua carreira, mesmo sendo curta. Porém, sair sem dizer que foi um belo jogo do quarterback do meu time também não tinha como. Na defesa não havia muito a ser feito, como podem pensar. A defesa é boa e apresenta bons números, mas tudo vem pela linha. A secundária pecou bastante e me arrisco a dizer que os Cardinals só venceram pelo total mérito deles de explorar uma secundária extremamente precária e que infelizmente estavam com os dois melhores nomes dela lesionados. Não foi um jogo que faltou pressão, quem viu sabe que a defesa estava ligada. O que faltou foi consumar o sec, e o time está famoso nessa temporada pela agressividade na junção da pressão com a finalização da jogada em sec. O jogo teve um só nome que não envolve os quarterbacks, que foi o DeAndre Hopkins. O jogo esteve em alguns momentos em domínio de Filadélfia, e se parar para perceber, foram todos os momentos em que ele não foi acionado, porque até mesmo falar que houve momentos em que ele foi anulado é mentira. Toda a bola que chegava nele era uma recepção mais linda que a outra. Vale ressaltar a bela recepção do Fitzgerald, que não foi muito acionado, mas fez um lindo touchdown em uma posição contestadíssima. Vendo o jogo ao vivo, me deu a visão de que a defesa de Arizona foi tão bem, mas foram 6 sacks e mesmo com erros na linha ofensiva, muito do mérito é realmente deles. Jets e Rams, 23-20 para os Jets. Como disseram o comentarista e o narrador de Eagles e Cardinals na pausa do jogo, o clima está feito no SoFi Stadium. E vou te dizer que não foi um jogo feio não, digno de aula dos Jets, que chegaram a abrir 13 pontos no final do primeiro tempo. Como os entendidos dos esportes dizem, e não é a primeira vez que falo isso também, os Rams só encaixam boa vitória com execução perfeita do plano de jogo. Esse jogo foi tipo uma receita de bolo que faltou farinha. O ataque não foi algo que pode se dizer mal, foi o famoso fez o que deu. Querendo ou não, os Jets estavam no dia deles e isso é bem difícil de negar. A defesa teve seus melhores momentos nos 2 sacks executados, mas nos outros momentos estavam em baixa.
Foi uma brincadeira falar que foi uma aula dos Jets, mas de verdade não se teve um culpado do lado de Los Angeles ou um destaque de Nova York. Os Jets estavam sempre à frente do placar e cabia aos Rams correrem atrás. Chiefs e Saints, 32-29 para os Chiefs. Volta do Drew Brees e não foi um bom jogo dele. O ataque pontuou bem, porém a conexão de passes em alguns momentos não foi boa. Ele não é um quarterback versátil como o Taysom Hill é, mas faz o que tem que ser feito e o que foi a exceção no jogo de domingo foi a precisão. A defesa pecou muito. Eu pontuei no podcast passado ser uma das causalidades nos jogos do Mahomes, onde buscaram blitz diversas vezes e acabaram por deixar o espaço médio de campo aberto, o que fez Kansas City marchar a maior parte das vezes sem muita dificuldade para o ataque. Do lado dos Chiefs, o que falar do Mahomes? Não foi lá uma das melhores atuações dele, mas mesmo uma atuação média já é de alto nível comparado aos outros quarterbacks da liga. O jogo terrestre e o aéreo foram bem, mas da mesma forma que seu quarterback não tiveram um destaque gigante. A defesa de Kansas City ainda tem muito a melhorar e poderia ter sido um bom jogo para eles botarem no mapa o quão forte a equipe está defensivamente. A ideia que sempre fica dos Chiefs é que o jogo é de quem pontuar mais e se o problema for esse, o ataque resolve. Mas a defesa precisa de um jogo onde eles são um ponto alto até para elevar ainda mais a sua moral. A dificuldade que eles têm para fazer a leitura do ataque parece proporcional à facilidade que o seu ataque tem de lidar com as defesas. E chegamos a um ponto que precisamos discutir se os Chiefs vão conseguir ter uma aclamada dinastia, porque as possibilidades estão todas a seu favor, mas daqui a um tempo, se a defesa não estiver bem, pode ser que o ataque não supra as necessidades do time, como os 40 pontos feitos pelos Raiders. Browns e Giants, 20-6 para os Browns. Domínio dos Browns e quem diria, uma temporada 10-4 e praticamente classificado para os playoffs. Os torcedores não veem uma temporada dessa perto faz uns bons anos. O mais incrível é que eles também sofreram com perdas importantes no seu elenco, mas conseguiram uma boa temporada. Jogo ótimo do Baker, rating alto, bons passes e quase sem erros para 300 jardas, que só não bateram a terceira centena por uma perda de jardas no encaminhamento para o final do jogo. Não foi um grande jogo do Chubb dessa vez, mas ainda marcou seu touchdown e ajudou na vitória. A defesa não teve muito trabalho, foram só 6 pontos anotados para Nova York, o que conclui como uma boa partida deles. Os Giants não conseguiram pontuar e mesmo cedendo somente 20 pontos, que é um número razoável na NFL, fica claro que a corda pendeu para a má atuação ofensiva do time. As lesões não estão poupando nenhum time e talvez com seu elenco saudável poderia ter sido uma partida bem mais empolgante de se ver. Bengals e Steelers, 27-17 para os Bengals. Já passou o Halloween e Pittsburgh decidiu reviver defuntos. E é aquela coisa, se os Jets operaram milagres no domingo, Cincinnati quis e conseguiu o mesmo na segunda. Sabe o que é ruim em ganhar de um time que é ou está entre os melhores da NFL no final do ano? Tu pode até animar, mas não vai mudar em nada a sua situação. O máximo para times que não vão para playoffs é movimentar a ordem do draft. Não me pergunte como os Bengals ganharam. O tanto de detalhes que poderiam prejudicá-los nessa partida dava uma boa lista. Quarterback reserva, campanha de poucas rotas corridas e aéreas alternadas e ainda conseguindo avançar em campo, defesa que não pressionou tanto assim e cedeu pouquíssimos pontos para um time que passa por cima de times momentaneamente inferiores a eles. Do lado dos Steelers fica a pergunta: não querem mais o Super Bowl? Todos os times têm respeito e são respeitados esportivamente falando. Perder reduz a moral, mas perder para um dos piores times da temporada mexe diretamente com a sua confiança. Também não produziram um ataque, mas nesse jogo o placar que é o importante para questionar a defesa, que é muito boa por sinal. Como que eles cederam quase 30 pontos para um time que está sem nomes no ataque e nem encaixados taticamente são? Então, gente, esse foi o resumo da semana 15. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe um comentário sobre o que achou do episódio. E se você está ouvindo em outras plataformas, envie uma mensagem para o e-mail fumbleforcado@gmail.com. Espero que tenha gostado e possa ver você aqui mais vezes. Boa semana para todos e nos vemos na próxima.